eu dou oportunidade, mas a minha equipe é preguiçosa, não tem jeito. Aí, calma aí. Não é assim, lembra-se, né? Lembre-se, né? Você está aqui comigo, então lembra aí, você é o responsável por eles, né? Você é o responsável por eles. Você tem o poder de recrutar, você escolhe quem que vai trabalhar na sua empresa, você tem esse poder. Você tem o poder de desenvolver, de engajar, de manter a pessoa motivada, de demitir quando tiver que demitir, de criar crescimento para ela lá dentro, tá? Não estou falando que depende 100% de você, por exemplo, você deixar a pessoa satisfeita, mas 70% depende. Então, o que você tem que fazer, quando você está falando que o erro é de alguém, você aponta para o espelho, não aponta pela janela procurando alguém. Assuma a responsabilidade. Isso dá o poder de mudar, dá o controle. Você consegue focar naquilo que você é capaz. Né? Tem até um provérbio, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que Paulo. Então, se você está falando que alguma coisa da sua equipe, eu escuto, preciso aperfeiçoar minhas competências de liderança e gestão de pessoas. Eu não escuto se a sua equipe é alguma coisa, eu escuto que você precisa aperfeiçoar essas competências. Então vamos que vamos melhorar isso, entender como mudar, entender as rotinas, entender a estrutura. Tá? O que nós vamos entender principalmente nessa live aqui, o foco principal. Entender como liderar, né? Como você, enquanto líder, deve agir, participar e lidar com sua equipe para ter pessoas competentes, para ter pessoas engajadas. Tá? Você vai entender que depende muito de você, né? Às vezes não é intuitivo isso, mas depende muito de você ter pessoas competentes e engajadas, então você vai entender como fazer isso. Qual é o seu papel, os objetivos, as rotinas que você deveria ter para começar a construir isso, tá? Uma linha condutora da sua gestão de pessoas e liderança, você vai entender aqui hoje. E basicamente entender que tipo de líder você precisa ser, tá? E como todo dono de empresa é um líder, é alguém que vai conduzir pessoas em direção a uma visão, né? O dono de empresa, ele acreditou em algo quando abriu a empresa, e se é o dono de empresa que está fazendo o papel direitinho, ele tem uma visão clara de onde ele quer chegar com a empresa, para conseguir cumprir essa visão, então você é um líder, né? Enquanto dono de negócio, você tem pessoas que você tem que conduzi-las aí no seu negócio. Então fica aí até o final, né? Quem tem negócio, quem lida com pessoas e tem negócio, né? Que são todos, né? Ainda não inventaram negócios e empresas sem pessoas, né? E ainda bem, né? Uma empresa só existe porque ela existe para cumprir um propósito que sozinho alguém não conseguiria cumprir, né? Aí cria-se uma empresa para isso. Então é isso aí, tem que entender como lidar com pessoas, como ter colaboradores competentes e engajados a partir disso aí. Então, se você conhece alguém que tem dificuldade ou que precisa melhorar esse aspecto, que vai ser decisivo para essa pessoa ter crescimento lucrativo, toca no aviãozinho aí, compartilha com uma, duas, três, 10 pessoas que você consiga ajudar, traz elas para cá também, que tem sempre altíssimo conteúdo. Tá? Então já clica aí, já fala que já compartilhou e vamos que vamos. É o seguinte, pessoal, a situação atual que me faz querer trazer isso aqui, tá? Me faz querer compartilhar isso aqui, me faz perceber a importância que esse conteúdo tem para quem tem negócio. É o seguinte, direto, sempre a gente escuta dono de empresa falar o quê? Né? Quando eu digo empresa, né, você que é dono de negócio local, dono de uma loja, dono de comércio, dono de um centro de prestação de serviços, é uma empresa também, tá? CNPJ é uma empresa, né? Tem um grupo de pessoas, tem clientes, tem funções, então é uma empresa, tá? Então, você dono de empresa, dono do negócio, eu escuto falar assim, mas lidar com funcionário é muito difícil. Nossa, mas funcionário é difícil demais, como é que faz? E é só problema, né? E costuma falar isso, e tem situações e situações, e começa a acreditar cada vez mais nisso, né? Aí você olha para os colaboradores atuais lá na sua empresa, provavelmente tem um ou outro que você vai até lembrar da cara dele no momento, ou dela, que é mais ou menos desengajado, né? Aquela pessoa que nunca faz mais do que o esperado, né? Você sabe exatamente o que ela vai fazer, totalmente previsível, nunca faz mais do que o esperado, nunca tem proatividade para resolver os problemas, nunca traz ideias de melhorias, vai dando horário de ir embora, já está ali catando as coisas, já assim, 5 minutinhos antes, já pronta para bater ponta, ou fechando o notebook, ou juntando a bolsa e indo embora. Aquela pessoa que não te surpreende, nunca. Né? Ela não te surpreende em surpreender, né? Ela nunca faz mais do que o esperado. É aquela pessoa desengajada. Né? Fora, sem falar
ativamente desengajados, né? Que desengajam os outros. Aquele que vai para tudo que é lugar e fala mal da empresa, tá no café lá na Rádio Peão, comanda a Rádio Peão, fala mal da empresa. Enfim, provavelmente você vai lembrar de alguém assim lá no seu negócio. Ou ainda, quando o time nunca aprende a fazer as coisas do jeito que você faz. Você ensina, 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 a pessoa vai lá e não faz igual você falou. Aí sempre falta alguma coisa, aí você, pô, não é assim que eu falei, é assim, faz assim. Aí a pessoa vai lá, faz, não fica do jeito, você vai lá e faz do seu jeito. E fica essa luta da pessoa nunca aprender a fazer as coisas do jeito que você faz. Ou seja, o que acontece? O crescimento da empresa, né, às vezes não parece, mas o crescimento da empresa está sendo prejudicado por essas situações com a equipe, no dia a dia. Uma pessoa desengajada gera muito menos resultado que uma pessoa engajada. Nós vamos entender isso aqui, tá? Essas situações na equipe prejudicam os resultados. Então, né, o que eu quero trazer aqui hoje? Que, na verdade, essas situações todas com a equipe são falhas de liderança. Olha que coisa, hein? Eu vou te explicar, tá? Não assusta não. Mas a liderança tem forte papel em desenvolver, engajar, desafiar, selecionar, manter as pessoas certas, né? Então, manter as pessoas certas com a conduta certa, né? Então, tem muito de falha de liderança aí. E tudo bem, né? Primeiro você reconhece, depois você entende, depois você melhora, né? Começa por aí. Mas sinais que podem te indicar que você precisa desenvolver isso no seu negócio, na sua empresa. Às vezes é um outro líder que você tem lá que precisa desenvolver. Às vezes é você, enquanto líder, né? Enquanto pessoa, dono do negócio que vai conduzir pessoas ali em direção à visão. Às vezes é você que precisa desenvolver isso. E os sinais que indicam? Quando, por exemplo, você se ausenta, né? Às vezes você teve um dia que você teve que resolver umas coisas fora, ou teve que ir num fornecedor, ou teve que viajar para ver um fornecedor, ou foi atender um grande cliente, ou foi buscar uma parceria, ou ficou doente 2 dias, né? Ou 1 ou 2 dias. Aí quando você se ausenta, aí quando você volta, você não entende, parece que o negócio parou enquanto você não estava lá. O trabalho se acumulou, um tanto de coisa parado, o pessoal não atualizou as planilhas, não registrou, não repôs estoque, não fez as compras, não cobrou cliente, não fez as vendas que deveria fazer. E praticamente tudo não funciona nem 80, nem 70, nem 60% quando você se ausenta por qualquer motivo. Isso é um sinal que você precisa desenvolver liderança. Outro sinal, quando você tem equipe limitada, né, que não dá para deixar sozinha, aquela equipe que nunca faz as coisas do jeito que você faz, que não faz o trabalho tão bem feito como você faz, né? E se você deixa sozinho, confia demais, dá erro, dá problema, o cliente reclama, aí você vai e faz, né? Você, pô, não, o cliente vai reclamar, deixa que eu faço. Aí você vai começar a puxar tudo para você. Não, 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 isso aqui é só eu que faço. Ah, tá, você só pode ir até aqui, isso aqui é comigo. Então começa a ter esse clima, isso indica, é um sinal de falha de liderança. Outro, e esse é muito curioso, um sinal muito curioso é quando você vira uma espécie de Google ambulante na sua empresa. Você está lá trabalhando, né, a pessoa chega, qual que é o CEP daqui mesmo? Você tal, 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 tal. Ah, obrigado. Ah, mas qual que é o nome da cliente mesmo que vem aqui? Ah, é tal nome. Ah, mas qual que é a senha aqui do Google? Qual que é a senha do Facebook? Qual que é a senha do Instagram? Você tá... São perguntas que as pessoas, se você não tivesse lá, ela encontraria a resposta sozinha em segundos. E ela te pergunta, tá? Ela te pergunta porque sabe que você vai dar a resposta. Ela te pergunta porque sente que precisa perguntar tudo para você. Então, isso é um sinal de centralização, etc. Não vamos entrar muito na raiz do problema, nós vamos focar na solução do problema aqui hoje, tá? Mas isso é um sinal que você precisa desenvolver liderança, entender as rotinas certas, os papéis, os valores certos que você precisa ter enquanto líder, enquanto dono do negócio, para ter colaborador competente e engajado. Um outro sinal muito curioso também, esse é mais engraçado, é que você começa a criar pessoas, né, um time que é tipo os verdadeiros mensageiros do apocalipse. Só traz problema, só aproxima de você, nossa, mas a entrega deu errado. Ah, mas não sei quem não pagou. Ah, mas não sei quem acabou. Ou a máquina anti-aerógrafo estragou, a lâmpada queimou. Enfim, só traz problema, nunca traz a solução junto, né? Só aponta problema. Ah, mas tal pessoa está trabalhando não sei o quê, está trabalhando mal, só traz problema para você, você vira um resolvedor de problema e vai pegar um problema aqui, pega outro problema ali, no final do dia você está cheio de problema, só você atende os clientes, só você faz as vendas, enfim, né? Começa a ter uma equipe assim. Isso, isso mostra que você precisa dessa live aqui, precisa entender, desenvolver e aperfeiçoar suas competências de gestão de pessoas e liderança, tá?
E antes que você venha, né? Ah, mas não é bem assim, né? Minha equipe é preguiçosa demais, eu tento ensinar, eu queria que eles tivessem mais vontade, eu queria que eles tivessem mais proatividade, iniciativa, fizessem as coisas. Eu dou oportunidade, mas a minha equipe é preguiçosa, não tem jeito. Aí calma aí. Não é assim, lembra-se, né? Lembre-se, né? Você está aqui comigo, então lembra aí, você é o responsável por eles, né? Você é o responsável por eles. Você tem o poder de recrutar. Você escolhe quem que vai trabalhar na sua empresa. Você tem esse poder. Você tem o poder de desenvolver, de engajar, de manter a pessoa motivada, de demitir quando tiver que demitir, de criar crescimento para ela lá dentro, tá? Não estou falando que depende 100% de você, por exemplo, você deixar a pessoa satisfeita, mas 70% depende. Então, o que você tem que fazer, quando você está falando que o erro é de alguém, você aponta para o espelho, não aponta pela janela procurando alguém. Assuma a responsabilidade. Isso dá o poder de mudar, dá o controle. Você consegue focar naquilo que você é capaz. Né? Tem até um provérbio, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que Paulo. Né? Então, se você está falando que alguma coisa da sua equipe, eu escuto, preciso aperfeiçoar minhas competências de liderança e gestão de pessoas. Eu não escuto se a sua equipe é alguma coisa, eu escuto que você precisa aperfeiçoar essas competências. Então vamos que vamos melhorar isso, né? Entender como mudar, entender as rotinas, entender a estrutura. Tá? E comece entendendo que é o seguinte, o líder não é aquele que vai lá e traz o resultado. Bate meta, melhora o negócio, não é só isso. Tá? Pensa para você ver. Você tem um negócio hoje que talvez você consiga ir lá e trazer o resultado todo mês, mas vai chegar um momento, e você aprender isso antes, exige que você chegue nesse momento, que o seu negócio vai ter 10 vezes mais cliente que agora, 10 vezes mais vendas, 10 vezes mais compras, 10 vezes mais demanda, 10 vezes mais espaço, mais área. Né? Pensa para você ver, para você crescer o seu negócio 10 vezes. Você conseguiria fazer tudo? Você conseguiria saber de tudo que acontece, de tudo que é comprado, de tudo que é vendido? Pelos números, sim, mas no dia a dia, passando todas as informações para você, sem dúvida não. Né? Então, o líder é aquele que faz a equipe trazer o resultado. Você tem que se ver como um líder que gera resultado através de outras pessoas, que faz o negócio crescer através de outras pessoas. Você garante a execução, né? Você tem a disciplina da execução, você garante que as pessoas vão fazer acontecer. Tá? Mas como, né? Como fazer? Que grande mistério. Resposta de um bilhão de dólares. Né? Não tem fórmula mágica, mas tem orientações, melhores práticas, algumas regrinhas, rotinas que, se seguidas, muda o jogo, né? Sai da água para o vinho no seu negócio, ou do vinho para a água, como você preferir. Então é o seguinte, gestão de pessoas no passado, e a gente tem que deixar isso para trás aqui. Né? Gestão de pessoas no passado dizia que você tinha que saber mais que todo mundo, sobre todas as áreas. Você contratar alguém de vendas, se você ensinar essa pessoa a vender, você saberia mais que ela para sempre. Ela nunca ia saber mais que você, porque você é o líder, você tem que saber mais. E não é assim. Né? A sua empresa vai começar a realmente crescer quando você tiver pessoas melhores que você nas áreas que você era bom. Você vai começar a ser bom em gestão de empresa. Você não vai ser o melhor vendedor mais. Você não vai ser o que mais vai entender do produto, né? Até certo ponto. Sua empresa, seu negócio tem que crescer de certa forma que você vai ter pessoas melhores que você em algumas áreas. Outro item da gestão do passado é aquela gestão que você tinha que cobrar e ameaçar, né? Pô, faz isso direito, senão vai, perde bônus, senão vai na rua, e cobrar, chamar atenção, né? Chamar atenção, parece que até chamar a atenção do cachorro, está chamando a atenção do funcionário. Não, pô, seu objetivo não é xingar, seu objetivo é desenvolver, são coisas diferentes. Se você tentou desenvolver e não deu certo, não continua com a pessoa. Para que você está continuando e fica chamando atenção? Isso não faz a pessoa aprender. Tá? Tem uma estrutura certa. E também aquela gestão de pessoas do passado, que era aquela de ficar esperto para não ser enganado. Não pode dar mole, não, que o funcionário quer sempre passar a perna na gente. Então, algumas pessoas, alguns empresários, alguns donos de negócio, acham que todo mundo quer roubar ele, né? Tem que ficar esperto para não ser enganado. E não é por aí também, você tem que confiar nas pessoas. E, de tempos em tempos, ter rotinas para conferir, bater o olho em alguns números ali, em algum fluxo de trabalho, para você garantir que não vai ser enganado. Mas não precisa ficar desconfiando, simplesmente confira, né, com certa periodicidade. E aí, outros pensamentos que acabam atrapalhando também, né, do tipo assim, já estou pagando salário em dia, para que eu preciso fazer mais para funcionário? Para que eu preciso ficar agradando?
me preocupar com ele. Estou pagando salário em dia, tá ótimo. Se quiser, bem, se não quiser, amém, tem quem queira, né? Ah, não é por aí. A gente está falando de pessoas, seres emocionais, assim como nossos clientes, os funcionários, são todos seres emocionais, né? E aí, para você formar uma pessoa, ter um colaborador competente e engajado, você precisa entender que a competência dela, que a capacidade dessa pessoa de gerar resultados, a competência, a capacidade dela de fazer o trabalho bem feito no dia a dia, tem três fatores que determinam isso. Tem o que ela sabe, né, o conhecimento teórico que ela leu, que ela ouviu, que ela aprendeu, alguém ensinou para ela, que ela fez um curso, que é o conhecimento teórico. Tem o conhecimento prático, né, as habilidades ali, remete a pessoa já ter feito alguma coisa. Às vezes ela leu um livro de vendas, ela adquiriu conhecimento teórico, viu uns videozinhos no YouTube, adquiriu conhecimento teórico. Aí ela vai e aplica no dia a dia, pô, viu um negócio que se fala lá com o cliente que acaba vendendo mais. Ela foi, aplicou, falou, viu que funcionou, ela aprendeu. Ela adquiriu conhecimento prático, né, habilidade. E tem um outro aspecto que é o mais determinante de todos, que é a atitude. São os comportamentos, que é o quê? A pessoa querer aplicar o que ela... É a pessoa querer estudar, querer aplicar, querer melhorar, que é engajamento, né? A atitude é impulsionada pelo engajamento. E o engajamento, a atitude, é o mais determinante para os resultados. Chega a 60%, né? Fora a parte da mentalidade ali, do conhecimento, da habilidade. Então, o que a gente começa a entender também? Que quando a pessoa se compromete, né, e quer fazer o melhor, ela vai gerar muito mais resultado que a pessoa que está lá só porque tem que fazer. Pô, você aqui você é vendedor, você tem que atender o cliente, você tem que mostrar isso para ele, você tem que pedir para ele fazer isso. Não é ter, é querer. A pessoa tem que entender o contexto, entender para onde a empresa está indo, entender o papel dela, entendendo o que é, entendendo as oportunidades de crescimento que ela tem se a empresa crescer, e ela quer fazer aquilo, ela quer dar o melhor, quer agradar o cliente, quer vender mais, quer ter mais lucratividade. Não é ter, né? É o oposto. E tem estatísticas que trazem, eu falo de algumas pesquisas do Instituto Gallup aqui, tem pesquisas que trazem que o querer fazer, o engajamento, quando isso é ativado no seu colaborador, quando ele se compromete, ele gera 40% mais resultados individuais. Né? Como se você tivesse um vendedor que vende 10 mil por mês, se ele tivesse engajado, simplesmente a mesma pessoa, com algumas conversas, algumas orientações, etc., a pessoa se comprometeu, ela vai começar a vender 14 mil por mês. Né? Ou vendia 50, vai começar a vender, sei lá como é que é essa conta, 74 mil por mês, né? Por exemplo. E é isso. Né? Então você tem que entender, fiz conta totalmente errada aqui, mas é isso. Né? Você tem que entender que você tem que despertar o engajamento do colaborador. Você tem que fazer ele ter competência e engajamento. O que eu quero dizer, o que você deve buscar é elevar essa competência através do desenvolvimento. A competência é a capacidade de gerar resultados. Competência não é saber, eu sou competente, eu sei muito, li 500 livros. Não, competência é o conjunto da habilidade, do conhecimento e da atitude, e ela tem a capacidade de gerar resultados. E o engajamento é o combustível interno da pessoa. Faz a pessoa se comprometer com o resultado dela, com o resultado do negócio, que geralmente vai estar alinhado, né? Ela se compromete. Então você tem que buscar elevar a competência e fazer as pessoas se comprometerem, que é o engajamento. Tá? Voltando para uma verdade aqui, o desengajamento é falha de gestão de pessoas, falha de liderança. Eu costumo atribuir significados um pouco diferentes para um gestor de pessoas e para um líder, tá? Mas na semântica aqui vamos manter o mesmo. É falha de gestão. 70% dessa responsabilidade de deixar a pessoa engajada é do líder, é do dono da empresa. É como se você tivesse mais poder sobre a motivação da pessoa do que ela mesma. Olha que coisa, porque você controla todo o ambiente lá no seu negócio. Você tem poder sobre todo o ambiente. Você tem poder das conversas que você tem com ela, da autonomia que você dá para ela, do quanto você se importa com ela e vários outros aspectos que eu vou trazendo aqui aos poucos. Tá? Isso é uma má notícia, parece ser uma má notícia, né? Porque você começa a pensar que você está falhando, né? Pô, poderia estar no melhor, mas é uma boa notícia, tá? Porque, na verdade, você pode mudar. Se não está indo bem, você tem o poder de mudar. Imagina se não tivesse, pô, tá desengajado, não posso fazer nada. Que coisa, já era, vou contratar outro, aí fica desengajado, pô, não posso fazer nada. Mas você tem o poder de mudar, você tem o poder de gerar engajamento nessa equipe, né? E aproveitar todos os benefícios de ter um clima melhor, uma cultura melhor,
um ambiente mais colaborativo, mais resultados, mais lucro. Uma empresa que tem um time engajado, por si só, você pega uma empresa igual a outra, se ela tem engajamento, ela lucra 23% mais. Se for a mesma empresa, tá? Só coloca o engajamento. Tá? Outro dado do Instituto Gallup também. Aí, de que depende isso, né? Eu gosto de falar que tem dois tipos de liderança. Tudo depende da forma como você vai liderar a equipe. Tem uma liderança que ela é norteada pelo poder, né? E a mais que mais acontece, que é a figura do chefe, né? Pô, sou seu chefe, então, né, você me obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Você usa o poder para tomar de decisão, do tipo, pô, não é assim, é assado, faz assim do jeito que eu falei, eu pedi para fazer isso, você tem que fazer isso, pô, como assim você não fez? Tem que fazer, né? O poder para tomada de decisão. E aí, tem um medo que paira ali internamente no colaborador, que vira sua estratégia de gestão. Você usa o poder e ele tem um medo, mesmo que nível subconsciente, de perder o emprego, ou dessa figura de chefe, né? Acaba gerando um medo, que gera uma distância emocional, tá? Gera uma distância emocional, gera desconfiança, medo gera um ambiente de desconfiança, pô, um desconfia um pouco do outro ali, e a coisa só funciona por causa do quê? Da remuneração, dos motivadores extrínsecos, tá? Só funciona por causa disso. Se tira isso tudo, vai para água abaixo. Se você não tem um salário excelente, o colaborador entra num ambiente desse e quer sair. Tem colaborador que suporta um ambiente desse por mais tempo, porque o motivador ali, o salário para ele é o que ele quer. Né? Grandes empresas que têm uma liderança que lidera por medo, por poder, tem que ter um salário muito elevado para manter as pessoas por muito tempo, né? E tem empresas grandes que a gente sabe que tem uma cultura extremamente pesada, que segura as pessoas por um tempo, aí sai um lá com depressão, aí começa a dar as coisas errado e tudo mais, né? Então isso é o que eu chamo de gestão destrutiva, que ela destrói o potencial das pessoas. A pessoa tem um potencial ali, esse potencial vai sendo corroído, minado por esse tipo de gestão, do chefe, da figura que lidera pelo poder, do medo, que pode ser que funcione por um certo tempo, a depender da remuneração, tá? Aí, se você não é uma grande empresa multinacional, você não vai conseguir dar uma remuneração das mais competitivas, né? Eu defendo que você tem que buscar se posicionar na média do mercado, né? Para que a pessoa olhe para o lado, olhe para o amigo que está no outro negócio, ele vê que está a mesma coisa, só que você tem outros fatores ali que segura a pessoa. Mas meu foco aqui também. Aí, como você deve liderar? Se não é assim, se não é sendo chefe, se não é a gestão destrutiva, você deve liderar, em vez de poder para tomada de decisão, você tem que inspirar. Você tem que inspirar a equipe. Você tem que ter uma visão. Você acredita muito na direção que você está indo, você acredita tanto numa ideia, você acredita tanto que o negócio vai dar certo e comunica isso com tamanha confiança e numa estrutura que convence, que gera persuasão, que as pessoas te seguem. Tá? Elas te seguem. Não é que você manda elas ir, você vai porque você acredita, elas vão atrás. Tá? E como? Né? O exemplo arrasta, né? Aquela história do exemplo arrasta. Você acredita tanto, faz o que tem que ser feito, você trabalha de um jeito baseado em valores, baseado em visão, baseado num propósito, num jeito de atender os clientes. Aí você arrasta as pessoas, elas são inspiradas pela sua visão. Tá? Aí, mas o que é necessário? Necessário integridade, exemplo, dedicação, empatia com os colaboradores e todo um ambiente que é o oposto do outro. Né? Você não gera medo, você gera confiança. Você cria um ambiente de confiança. E a confiança existe quando tem empatia. Tá? Aí o que acontece? A equipe se alinha, começa a se alinhar. O ambiente de confiança é como se todos se unissem na mesma direção. Aí vira o quê? Colaboração, todo mundo começa a trabalhar junto. Né? Um quer ajudar o outro, a empresa cria um clima colaborativo e surge o engajamento. Né? As pessoas estão engajadas, têm o querer fazer. Elas querem fazer porque elas confiam em você, elas sabem que há empatia ali entre as pessoas, que está tendo colaboração, elas se engajam. Né? É o direcionamento claro. Isso eu chamo de gestão construtiva. Ela constrói o desempenho, ela transforma um potencial em desempenho. Isso eu explico a fundo na mentoria, mas eu chamo de gestão construtiva, que é quando você é o líder, você inspira, sua comunicação é diferente com a equipe. Tá? E né, os impactos emocionais disso, a gestão destrutiva, que gera desconfiança e medo, ela reduz tanto o rendimento comportamental, o funcionário começa a ficar preguiçoso. Olha que coisa, né? Você acha que seu funcionário nasceu preguiçoso? Às vezes ele só é preguiçoso porque você tem uma liderança que você poda a autonomia dele,
não tolera erros, não deixa ele fazer nada do jeito dele. Ele começa a fazer uma coisa, você entra na frente para fazer, você corrige da forma, pôr no dedo na ferida, você não quer desenvolver, você não tem empatia, não está nem aí para ele enquanto pessoa. Enfim, aí você começa a criar esse ambiente de medo e desconfiança, ele começa a ficar o quê? Rendimento comportamental cai. E ainda o desempenho cognitivo e técnico, né? Estudos apontam isso, o desempenho técnico, a capacidade de aprender da pessoa diminui nesse ambiente, né? Dependendo da situação emocional dela. Então não aprende nunca. Né? Aí vira o oposto da live aqui, né? do objetivo aqui, que é ter colaborador competente e engajado. Você está levando aí para outra direção, do desengajado e do incompetente. Olha que coisa. Por outro lado, a gestão construtiva, quando tem confiança, tem colaboração, começa a gerar um engajamento, né, o rendimento comportamental dela sobe, ela fica engajada, ela quer fazer as coisas, ela se vira, quer fazer, quer dar um jeito, quer fazer acontecer, quer gerar resultado. E o desempenho cognitivo, capacidade de aprender, o desempenho técnico melhora. Ela aprende mais, pratica mais, fixa mais. Né? Olha que coisa, o ambiente, a forma como você lida com a equipe, né? A forma como você baseia a sua liderança impacta no crescimento dela. E confiança é você acreditar que alguma coisa não vai falhar, uma coisa é bem feita, é forte o suficiente para cumprir sua função. É até a definição do Google lá. Confiança é você acreditar que algo é forte o suficiente para cumprir a sua função. E isso pode ser a definição de confiança. Então, comece, em primeiro lugar, ajustando sua ótica sobre gestão de pessoas, né? Tirando aquela gestão do passado, que você tem que chamar atenção, ficar em cima, medo de ser roubado, que funcionário é problema, que é difícil demais de lidar, e comece a valorizar o seguinte: você vai começar a valorizar a geração de resultados por meio dos outros. Você não vai se orgulhar quando, pô, eu fui lá e resolvi, deu certo, fui lá e bati a meta e fiz isso, isso, isso. Não. Não, o líder é aquele que faz a equipe trazer o resultado. Você vai valorizar quando você tem uma conversa ali com a equipe, você vê que ela melhorou, cresceu, começou a aumentar vendas. Aí você trouxe ela para perto dos indicadores, dos números, você explicou alguma coisa que ela poderia fazer, que melhoraria os números. Você viu que aumentou, a pessoa cresceu, ficou satisfeita, desenvolveu, e você está criando mecanismos para ela crescer dentro do negócio. Tá? E seja qualquer tamanho de negócio, existem muitas formas de criar um progresso para o colaborador ali, tá? E é essencial para você conseguir cumprir um dos papéis da empresa, que é gerar valor para as pessoas que estão lá também, tá? Então, esse é um valor que você tem que trazer. Um outro valor é você se responsabilizar pelo sucesso da equipe, né? Falei, quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que Paulo. Não é fulano é preguiçoso. Não, pô, eu estou falhando em engajar tal pessoa. Aponta para o espelho, não para a janela, para procurar culpado e etc. E o terceiro valor aqui que você tem que adquirir, começar a solidificar, é que você tem que valorizar o crescimento da sua equipe. Tá? Você tem que confiar neles, acreditar que eles vão se empenhar para fazer o melhor. Pô, acredito que essa pessoa aqui, no contexto certo, ela vai se empenhar para fazer o melhor. Aí você cria um mecanismo para eles crescerem. Tá? Se você lidera alguém e essa pessoa há 6 anos, há 5 anos, há 6, há 7, há 8 anos, ganha a mesma coisa, faz as mesmas coisas, sabe as mesmas coisas, não enfrenta novos desafios, você está falhando enquanto líder. Essa pessoa está parada na vida e você está aceitando isso. Você tem que valorizar o crescimento da equipe. Tá? Tem que valorizar o crescimento da equipe. Então, esses 3 valores é a base para a gente pôr uma estrutura de gestão aqui, que você se baseia em 3 pilares. A gente vai focar de forma bem prática no primeiro aqui, mas são 3 pilares. O primeiro, você tem que basear toda a sua gestão, toda a sua liderança em confiança e clareza. Tá? Nós vamos falar bastante de clareza aqui. Confiança e clareza. O pilar 2, você tem que criar um ambiente de desenvolvimento e colaboração, onde as pessoas estão se desenvolvendo constantemente, tanto conhecimento teórico quanto habilidades práticas, tem algo pensado ali do que ela tem que desenvolver, tem uma sequência, e ao mesmo tempo você está mantendo a colaboração no ambiente, né? Alinhando as pessoas, tirando os desalinhados, orientando, corrigindo, né? Então esse segundo pilar é fundamental. Eu acho que é a live 11, que eu falo de desenvolvimento, depois você vai lá e vê no detalhe. Aí o pilar 3 é para manter a roda girando, que é a recompensa, o reconhecimento e o crescimento. Reconhecimento e crescimento, é o pilar 3.
ele mantém tudo girando, né? A pessoa tem que ter um resultado lá no final, né? Um reconhecimento, recompensas, premiações, bônus, crescimentos, elogios, tá? E às vezes a coisa emocional tem um apelo muito mais forte do que o dinheiro, né? Sempre tem, mas ambos os dois são bons, né? Como diriam. Então é o seguinte, né? Esses três pilares, clareza e confiança, desenvolvimento e colaboração, reconhecimento e crescimento, é o que vão impulsionar o quê? Competência e engajamento. Tá? Você vai ter funcionários competentes e engajados na sua loja, no seu negócio, no seu centro de prestação de serviço, na sua empresa, no que quer que seja, é o caminho, tá? Mas aí tem uma série de rotinas, uma série de documentos, uma série de práticas que podem te ajudar muito nisso. Nós vamos aprofundar aqui hoje, nessa live, na clareza, tá? Na estrutura, na clareza, que é o primeiro passo. Tudo começa com isso. Você tem que entender, você tem que transmitir clareza em quem? Em quê? Em primeiro lugar, na pessoa certa. Tá? Isso aí, você tem que ter a clareza de quem é a pessoa certa para cada função, para cada momento, para cada situação. Tá? Aí depois tem que ter clareza do resultado. Qual que é o resultado esperado? E você e essa pessoa, né? Principalmente você tem que transparecer isso para a pessoa. Qual que é o resultado esperado? Tá? E nós vamos mostrar como fazer isso aqui, tá? Aí você tem que ter clareza das rotinas e das competências necessárias para aquela pessoa gerar aquele resultado. E vai deixar claro como o sol quais são as rotinas, quais são as competências. E depois você tem a clareza das expectativas. Vocês conversam, vocês falam as suas expectativas, ela fala as expectativas dela ou dele, e vocês mantêm esse alinhamento. Né? A clareza é o primeiro passo para tudo acontecer. Primeiro quem, né? A gente falou clareza da pessoa certa. É primeiro quem. Quem vai começar? Quem é a pessoa certa na cadeira certa? É a pessoa certa com o chapéu, o boné certo, né? No papel certo, com a função certa, tá? E isso é fundamental, você escolher bem quem que você está trazendo para dentro do seu negócio ali, escolher bem quem está do seu lado, tá? Porque as pessoas mais próximas de você determinam o seu nível de sucesso, né? É um fato. Então, dependendo do seu tamanho, do tamanho da sua empresa, quanto menor, mais rigoroso você deveria ser com isso. Pensa para você ver, você tem 5 colaboradores, você vai contratar um sexto, ele é 20%, né? Vai ser quase 20% da equipe, essa sexta pessoa. Vai contratar um sétimo, pô, um pouco mais de 15% da equipe. É muita coisa. Então, você tem que escolher bem, tá? Escolher bem. E tem 3 critérios para você que são decisivos ao você escolher uma pessoa. O primeiro deles é o alinhamento cultural. Vou falar um pouco disso aqui na sequência, daqui a pouquinho, mas o alinhamento cultural. Você tem que escolher uma pessoa, quando você for recrutar, selecionar, que tem o jeitão da sua empresa, tem o jeitão do seu negócio. E se o seu negócio ainda não tem muita gente, sem dúvida o jeitão do seu negócio é você. Né? A empresa é reflexo do dono. Do jeito que você gosta de trabalhar é o jeito que sua empresa trabalha. Então, essa pessoa tem que ter um alinhamento cultural, tem que ter uma sinergia ali com o seu jeito de fazer as coisas. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, essa pessoa tem que ter, acima de tudo, né, tirando o alinhamento cultural, tem que ter vontade. Muita vontade, muita vontade. Vontade de quê? Vontade de. Você tem que escolher uma pessoa que tem vontade de fazer acontecer, uma pessoa que tem vontade de se diferenciar, uma pessoa que tem vontade de crescer, se desenvolver na área que ela gosta, que espero que seja que você está buscando. Vontade de fazer mais do que o esperado, né? A pessoa que quer fazer o seu melhor, que mostra essa vontade. A vontade, às vezes, é movida por uma necessidade ou por uma ambição, tá? Às vezes, a vontade geralmente é movida por isso, mas nem sempre. Você tem que identificar isso na pessoa. E o terceiro passo aqui para você encontrar a pessoa certa, ter a clareza da pessoa certa, é as competências, né? Dependendo da função, e esse é o terceiro passo somente. Né? Perceba, o que a pessoa sabe fazer, o resultado que ela gera, é o terceiro. Pô, beleza, preciso de uma pessoa que sabe gerar esse tipo de resultado, com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de prática, com esse tipo de técnica de venda, ou com esse tipo de produto. É aí que você vai procurar isso. Tá? E se for uma vaga mais inicial, isso é menos necessário ainda, é uma pessoa que você vai formar totalmente. Aí, eu falei de alinhamento cultural, geralmente eu falo isso aqui, fica meio sempre no ar, né? Tipo assim, pô, que coisa é essa de alinhamento cultural, né? Para não falar palavrão. Que coisa é essa de alinhamento cultural? O que é isso? Cultura? Cultura é teatro? O que é cultura? Não, pô, cultura é o jeitão do seu negócio, como é que as coisas funcionam ali.
Quais são as rotinas, as crenças, os valores que ficam no ar ali entre aquele grupo de pessoas no seu negócio, né? E passa por um questionamento do tipo assim, pô, o que que somos nós? O que que a gente faz aqui? O que que a gente quer ser? Essa pessoa se encaixa aqui no nosso jeito, no que a gente, para onde a gente está indo? Essa pessoa tem as características chaves para apoiar nossa estratégia, apoiar nossa cultura. Né? Por exemplo, às vezes você tem um posicionamento estratégico, né? Não vamos entrar nesse métier aqui, mas às vezes você tem um posicionamento estratégico de, pô, quero ser um negócio de extrema qualidade, com o melhor atendimento da cidade, com o produto e a embalagem mais impecável da cidade. Nosso posicionamento é, quero ser extremo, de maior qualidade. Aí, que tipo de pessoa que você tem que procurar? Pessoas que têm rigor em fazer as coisas, que querem fazer sempre mais do que o esperado, que têm excelência, que fazem um atendimento excepcional, né? Para o atendimento excepcional tem que ter empatia, tem que ter cortesia, tem que pensar. Agora, se você é uma empresa de vocês querem ser os mais rápidos, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, um chaveiro, né, que resolve o problema o mais rápido possível. Aí você tem que encontrar pessoas com velocidade, agilidade, com flexibilidade, que se adaptam, que são rápidas, né? Lógico que dentro do negócio você tem que ter diferentes perfis, né? Mas se é um contato direto com o cliente, se é a impressão que você quer passar para o cliente, essa pessoa tem que ter essa característica, tá? Então, isso são exemplos de alinhamento cultural que eu estou falando aqui, né? E você tem que ter valores inegociáveis também e agir se descumprirem. Se o seu negócio tem um valor, por exemplo, da gratidão, do orgulho em pertencer, da satisfação com o trabalho, se você tiver uma pessoa lá que você vê que claramente não é a área dela, claramente não é o que ela gosta, e você tem esse valor e ele é negociável para você, você tem que agir. Você já devia não ter contratado, mas se contratou e conversas não resolverem, você tem que agir. Né? Tirar essa pessoa do time, tirar essa pessoa da empresa, tá? Porque ela está desalinhando, causando ruptura na cultura. Então, esse é o primeiro passo, né? O alinhamento cultural. Clareza da pessoa certa, né? Que aí vem de alinhamento cultural, vontade e competências. Aí, contratou a pessoa. Eu tenho algumas lives sobre, alguns conteúdos sobre processo de contratação, tem a live 7, a live 14, te mostro passo a passo para você selecionar essa pessoa. Selecionou, a pessoa chegou, aí a primeira pergunta, né, que ela vai se fazer, essa pessoa vai se fazer essa pergunta por muito tempo, mesmo que nível no subconsciente, né, no inconsciente. Ela vai se perguntar, eu sei o que é esperado de mim no trabalho, né? Você acha que se alguém ligar para um vendedor seu lá, você falar assim, pô, o que esperam de você no trabalho? Você acha que ele vai falar exatamente o que você realmente espera? Às vezes ele vai falar assim, eu espero, é esperado que eu atenda os clientes e é isso, atende o cliente. Pô, na verdade você quer muito mais que isso, você quer que ele faça vendas lucrativas, fidelize o cliente, faça o cliente voltar, né? Muito mais do que isso. E a realidade, o cenário atual, até essa pesquisa do Instituto Gallup, é que 25% da força de trabalho do mundo não sabe o que é esperado deles, não tem noção do que é esperado deles. 25%. E não é possível ter pessoas engajadas e competentes quando a pessoa nem sabe o que é esperado. Ela vai se engajar, se comprometer com o quê? Ela não sabe. Ela não sabe ao certo. Né? Às vezes ela tem uma ideia, mas é outra coisa. Ou às vezes você acha que ela sabe e ela não tem nem noção. Né? E algumas funções chegam a 50%, algumas funções mais específicas chegam a 50%. Então, o que você tem que eliminar do seu vocabulário? Eliminar aquela. É óbvio que ela. Eu contratei para vendedor, é óbvio que ela sabe o que ela tem que fazer, é óbvio que ela sabe. Vendedor, é óbvio, tem que saber. Caixa, limpeza, é óbvio. Não, elimina essa palavra do seu vocabulário. Né? O óbvio precisa ser dito. Não é o nome. O nome já fala, é vendedor, tem que vender. Pô, mas é só vender? É vendas lucrativas, é fidelizar o cliente? Qual que é o resultado real esperado? Você precisa falar, simples assim. Vai falar, precisa falar? É óbvio. Precisa falar. O óbvio precisa ser dito. Tem até um livro com esse nome, né? É de uma outra área, mas tem um livro com esse nome. E a melhor forma de você trazer essa clareza de resultados é criar uma orientação aos resultados, né? Criar um direcionamento para os resultados na sua equipe. Como? Né? Como? A pessoa tem que entender para que ela faz o que faz. Pô, você vai chegar aqui, você vai fazer atendimento e vai guardar as coisas no estoque, e vai mostrar isso para o cliente, depois você vai mostrar isso, aí você vai levar ela aqui para experimentar, depois você leva no caixa, tá? Seu papel é esse. A pessoa, tá, o que você faz? Pô, eu atendo o cliente, mostro isso, mostro aquilo, levo para lá e... Mas para que você faz isso? Ela tem que saber por quê. Pô,
Por quê? Porque tem que gerar vendas lucrativas, não é vendas a qualquer preço, é vendas lucrativas. Tem que fidelizar o cliente tem que ficar encantado de tal forma que ele vai voltar, porque comércio sem recorrência, sem clientes que voltam, né, não tem crescimento real. Então as pessoas têm que entender o papel dela lá. Né? Você vai falar, mostrar o resultado esperado, alinhar. E como fazer isso, né? Esse resultado esperado. Tá? O que eu recomendo? Você usar duas coisas para fazer isso. A missão para cada cargo, né? Eu já estou dando umas palhinhas aqui do que é a missão, e as metas individuais. Tá? Missão e metas. Tá? Missão e metas. O que você vai eliminar? Você vai eliminar aquelas pessoas que falam assim, ah, mas eu já fiz minha parte, eu mostrei o cliente que não quis levar, ou eu mandei a mensagem para o cliente vir e ele não veio. Ah, eu já liguei e não atendeu. Já fiz minha parte. Pô, não é. A pessoa tem que buscar o resultado. Não é cumprir uma rotinazinha lá. Não, ah, já liguei para o motoboy, ele não atendeu. Não sei cadê ele. Pô, acha o motoboy. Né? Então, como é que você cria essa estrutura? A missão, em primeiro lugar. A missão deve ser uma frase que a pessoa consiga lembrar. Ela vai tatuar no peito dela, vai lembrar isso. Se qualquer momento que alguém perguntar, por que é esperado de você? Pô, esperado de mim é garantir vendas lucrativas e a fidelização de clientes. Olha que coisa bonita gerar isso para um vendedor. Ou para alguém do financeiro, seu caixa. Garantir, cuidar da saúde financeira do negócio e dos recebimentos no prazo. Pô, é uma missão muito mais legal do que pegar o dinheiro, guardar o dinheiro, anotar na planilha e ligar para o cliente. A pessoa fica só nessa. Né? Então, essa missão deve falar do resultado final esperado para aquela função. É uma frase curta e fácil de lembrar, com uma pitadinha emocional, né? Palavras como garantir, cuidar, fazer acontecer, enfim. Aí cada negócio, cada função, cada contexto você deve explorar e ir perguntando, pô, mas para que eu quero que essa pessoa faça isso? Para que eu quero que ela atenda o cliente? Pô, o cliente ficar satisfeito, mas para quê? Para ele comprar? Mas para que eu quero comprar? Para gerar lucro, para crescer? E vai perguntando até você encontrar essa missão de cada função. Né? Eu já dei aqui exemplos das principais funções. Né? Caixa, vendedor, por exemplo, alguém da faxina, né? Você tem a pessoa da limpeza, que faz a limpeza, você fala assim, a sua missão é garantir um ambiente onde os clientes vão se sentir felizes. Olha que coisa mais diferenciada, né? Uma pessoa da limpeza vê dessa forma, em vez de ver, ah, eu sou responsável por passar uma vassoura aqui e um pano aqui. Aí, pô, aí tem uma casca de banana lá, às vezes o pessoal acha que não tem que pegar, porque é só vassoura. Enfim, né? Você tem que trazer essa missão que vai gerar orientação aos resultados, e a pessoa vai fazer mais do que simplesmente as rotinas dela. Você vai criar esse ímpeto, esse direcionamento. E as metas, né? Qual é a ideia das metas? As metas você tem que garantir o seguinte, que se todo mundo do seu negócio bater a meta, o negócio bate a meta. Se todas as pessoas baterem a meta, a empresa bate a meta. Tá? Você vai desdobrar. Você não é que define a meta do vendedor, você define a meta do negócio para o ano, quebra em meses ali, ou em partes iguais, ou com respeitando a sazonalidade do seu negócio. Aí no mês, pô, a meta do mês é essa, dividir para a equipe. Se é vendedor, divide igual. Ou não, se tem um cargo que é um vendedor lá, Plus, Diamond, sei lá, né? Cada negócio usa suas nomenclaturas, que está com uma missão maior, às vezes ele tem uma meta maior, é mais esperado dele, que ele já tem uma carteira de clientes maior, já passou por mais desenvolvimento, já tem mais experiência. Aí você desdobra essas metas pela equipe. E vai ter o que? Clareza do desempenho. Porque a meta, né? A meta SMART, a meta mensurável, específica, temporal, atingível, significativa, você vai chegar, pô, eu espero que você atinja essa meta até tal data. Se você bater essa meta, a gente vai bater nossa meta. Ela é possível, tá? Ela não é impossível. A gente já fez antes, alguém já fez, eu sei que dá para fazer. É desafiadora, né? E é um número específico. Fica claro onde a pessoa tem que chegar. E para vendedor, né, aí é o mais fácil de todos. Né? Você criar metas de vendas, meta de faturamento, meta de vendas para o vendedor é a mais fácil de todas. Mas, por exemplo, uma meta de segundo produto, uma meta de produto da semana, uma meta de ticket médio, uma meta de conversão, tudo isso melhoraria muito seus resultados. E para os vendedores poderiam fazer isso. Para a equipe como um todo, você poderia definir alguns tipos de meta de novos clientes, meta de recorrência, meta de resultados em campanhas. Tudo isso geraria uma direção clara de onde tem que chegar, do resultado esperado. Tá? Faria toda a diferença no seu negócio, na sua cultura e no desempenho da sua equipe. Você geraria
orientação aos resultados, né? Clareza de resultados. Depois da clareza de resultados, aí você já começa a entender e já ter ideias, insights de pequenas coisas que você pode fazer na sua equipe, pequenas orientações que funcionam, né? Já vai começar a gerar uma visão diferente, um direcionamento diferente. Esse competência e engajamento escritos aqui, ó, já começam a permear ali a cultura, tá? E o terceiro passo aqui da clareza é a clareza de rotinas e competências, né? Do tipo assim, pô, entendi, tenho uma meta, né? Já sei onde eu tenho que chegar, já sei qual que é a minha missão aqui, o que, é que eu tenho que fazer, que resultado eu tenho que gerar. Aí agora, como é que faço? Como faço isso? Né? Eu sei quanto negócio, dono do negócio, você tem que pensar nisso, né? Trazer pessoas para te ajudar a montar isso aí, tá? É o método, né? O método é o caminho para a meta. Então você quer criar um método para ela chegar lá. Por exemplo, vai ter a missão, garantir vendas lucrativas e fidelização de clientes. Por exemplo, né? Garantir vendas lucrativas e fidelização de clientes. Aí você desdobra essa missão e a meta em rotinas. Pô, o que, que essa pessoa tem que fazer aqui diariamente para chegar nessa meta? 5 a 10 rotinas por dia, sei lá. Pô, ela tem que preparar isso, tem que avaliar isso, olhar o estoque, olhar os produtos da semana, olhar as combinações, olhar os não sei o quê, fazer um contato, uma prospecção de clientes, falar com os clientes inativos, atender, mostrar, fechar a venda, fazer pós-venda, mandar umas mensagens, enfim, o que quer que seja. Você vai pensar nas rotinas diárias, rotinas semanais, rotinas quinzenais, rotinas mensais. Cada função vai ter o seu papel. O que que essa pessoa precisa fazer para chegar naquele resultado? Olha que coisa, né? Você às vezes nunca parou para pensar dessa forma, do tipo assim, pô, você pensa assim, ah, preciso de uma pessoa para atender cliente e fazer venda. Não é isso, não é por aí. Você pensa primeiro no resultado que você quer gerar. Esse resultado faz parte do resultado mensal esperado da empresa. Aí você pensa, o que que ela vai ter que fazer, tá? E depois, você definiu as rotinas e atividades, você pensa assim, pô, o que que essa pessoa precisa saber? Que competência comportamental ou técnica essa pessoa precisa ter para fazer essas atividades? Por exemplo, atendimento e vendas. Pô, se é um spin selling, técnicas de persuasão, gatilhos mentais. Quais comportamentos, competências técnicas essa pessoa precisa ter? Competências comportamentais. Pô, tem que ter resiliência para tomar não, tem que ter empatia para entender o que o cliente quer. Não é aquele vendedor que fica, ah, toma isso. Aí a pessoa fala, toma isso. Aí que o cliente sai, nossa, a pessoa não está entendendo o que, que eu quero. Né? Tem que ter empatia, tem que saber ouvir, tem que ter paciência, cortesia. Quais são as competências técnicas comportamentais que essa pessoa precisa ter? E escreve isso. Aí o que, que isso começa a virar? Começa a virar um documento que eu gosto de ensinar na mentoria, que eu chamo de manual de função, que é um documento que no alto tem a missão do cargo, tem a meta, tem as rotinas, tem as competências, tem uma data, a pessoa, você explica isso para ela, a pessoa assina meio que como forma de comprometimento, não é nem de valor legal, não, até tem, mas ela assina, pô, estamos de acordo, daqui 45 dias a gente faz um alinhamento de novo, vê o que está fluindo, o que não está, daqui 90 dias, o que quer que seja. Você cria um manual da função. Você definiu o destino e o método, o caminho para chegar nesse destino, tá? Aí a coisa começa a ter muito mais clareza. Você consegue fazer orientações, feedbacks e acompanhamento do tipo assim, pô, tá, por que você não está gerando esse resultado aqui? Tá vendo que você tinha que fazer isso? Se não está fazendo, por isso que você não está batendo a meta. Olha o que está faltando aqui. Essa competência, você não desenvolveu ela. Ou às vezes você vai ver, pô, preciso revisar meu manual de função. A pessoa está fazendo tudo e o resultado não está vindo. O que, que falta? Falta alguma competência? Falta alguma rotina? Ou um colaborador começa a se destacar porque ele faz algo que os outros não fazem e o resultado dele está se superando. Então, no próximo cargo ou no mesmo cargo, você coloca essa rotina que essa pessoa faz, atualiza, começa a ter um manual de função vivo, que vira um guia para as pessoas gerarem o resultado que você quer. Né? Traz uma clareza fenomenal para o negócio. Aí, esse manual de função ele tem estrutura de por que, que a pessoa faz o que faz, né? Qual o resultado ela vai gerar, qual é a meta, né? O que, qual que é o resultado final e o resultado operacional, como essa pessoa vai chegar lá, rotinas, comportamentos, competências. Aí você alinhou a expectativa com ela e a coisa flui. A coisa flui. Dica final aqui sobre manual de função é o seguinte: óbvio não existe, né? Corta essa palavra do seu vocabulário. Óbvio não existe, você tem que falar tudo, né? E o feito é melhor que o perfeito.
Você nunca não vai custar para ter um manual de função que está 99% pronto, que, nossa, toma isso aqui. Não, parte, faz, senta, 1 hora, escreve, documenta, organiza, mostra para a equipe, depois você melhora. Começa logo, depois melhora. Faz um manual de função modelo, começa e vai melhorando. Tá? Aí, a gente vai para um passo adicional aqui, que é com base nesse manual de função, você consegue fazer a equipe ser mais competente. Né? Aí é desenvolvimento. Você pega o manual de função de um cargo, pô, meu vendedor júnior aqui e meu vendedor pleno. Tá? Às vezes a remuneração é quase igual, você trabalha na progressão da comissão, por exemplo. O que o pleno sabe que o júnior não sabe? Né, a nomenclatura tanto faz. O que o pleno faz que o júnior não faz? Aí você começa a pensar assim, pô, eu tenho um vendedor que acabou de entrar, deixa eu pegar o manual de função do cara do próximo nível e ver o que eu preciso ensinar para essa pessoa. Tá? E como ensinar isso para essa pessoa? Ah, tem que fazer isso, 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 essa rotina, essa rotina, essa rotina. Aí você começa a montar um documento que eu chamo de trilha de orientação a resultados, chama TOR, ensino na mentoria também. Aí você cria treinamentos, cria uma sequência de aprendizagem prática para essa pessoa se desenvolver. E feedback constante ao longo do processo, né? Feedback do tipo assim, é por aí, ou não é, tá na direção certa, não tá na direção errada, corrige isso, volta para cá. Aí você vai desenvolvendo a pessoa vai ficando mais competente e você vai parar de falar que ninguém aprende a fazer as coisas do seu jeito, ninguém faz do jeito certo. Aí você não confia na pessoa, a pessoa faz, você entra no meio e fala, não, daqui que eu faço, o cliente reclamou, ah, cá, deixa eu ver como é que você está fazendo. Ou você fica em cima, a pessoa fica fazendo, tá atendendo o cliente, você tá lá bisoiando, e vamos ver o que essa pessoa vai fazer. Deixa a pessoa nem respirar. Aí não aprende mesmo, né? Aí não aprende, desengaja. Tá? Então, a Live 11, depois você vai na Live 11, eu falo um pouquinho mais da estrutura de desenvolvimento, mas vamos seguir aqui para o quarto item da clareza, que é a clareza de expectativas. Tá? Aí é só conversas francas para resolver. É só conversas francas, é criar o clima de confiança, né? Onde a pessoa fala do que ela quer para a vida, para você, fala o que ela gosta, fala o que ela não gosta. Tá? Porque ela não vai falar, se não tem essa abertura, se não tem essa conexão, ela não fala a verdade. Você nunca vai saber as expectativas dela se não houver uma abertura, tá? Que existe confiança. Então, tudo começa com você se conectando com o colaborador. Ter uma conversa inicial, entender a pessoa, a história de vida da pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai, quem é a família dela, quais são os valores, o propósito, quais são as características principais dela, o que ela gosta de fazer, o que ela valoriza. E é uma conversa que você também se abre, fala de você, fala da sua história, fala o que você valoriza. É uma conversa para se conectar enquanto pessoa, criar um clima de abertura ali, tá? Isso no começo, quando você está contratando alguém, faz lá primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, faz assim, primeira semana você tem que fechar isso. E se você nunca fez com a sua equipe, tá? Faça, né? Agende momentos, vai aproximando mais devagar, né? Um almoço, um café, tá? Vai trocando aquela ideia, conectando com a equipe. E aí você mantém o quê? Conversas constantes de alinhamento de expectativa, conversa sobre a situação dela no momento, desafios que ela está enfrentando, competências que ela quer desenvolver, o que ela está gostando mais, o que ela está gostando menos, quais as perspectivas de carreira dela, como é que ela se vê no futuro, o que ela pretende desenvolver, onde ela gosta de atuar. Frequentemente, você vai ouvindo isso da pessoa. De tempos em tempos você conta os planos futuros do negócio ali. Pô, estamos pensando nisso, nisso, nisso. Transmite a confiança que você vai realizar aquela missão. Deixa claro para a pessoa o que vai ter de bom para ela naquele futuro. Pô, nós estamos com uma loja aqui, daqui a pouco nós temos 5 ou 3 e eu vou precisar de gerentes, porque eu não vou conseguir gerenciar todas como eu gerencio essa. Enfim, conversas francas. Você vai trazer as suas expectativas para a pessoa e ela vai falar as delas, tá? As expectativas delas. Aí, de tempos em tempos, você faz uma retrospectiva do ciclo, né? De 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, você senta com a pessoa, pô, sua média aqui de vendas desses últimos 6 meses foi tanto, conversão foi tanto, ticket médio foi tanto. Olha só, que no manual de função tinha essa competência aqui que você poderia estar melhor. O que você acha? Como é que você acha que você está? O que a gente pode fazer para melhorar? Retrospectiva. O que você espera de mim enquanto líder? Né? Se coloca na posição de o líder que está ali para fazer a equipe crescer, um líder que está ali para fazer a equipe gerar mais resultado, o líder que vai ficar feliz pelo sucesso e crescimento da equipe. Tá? Tem essa pegada emocional, porque pessoas são emocionais. E aí,
sempre tendo a clareza, conversas francas baseado no crescimento, na orientação para os resultados. Beleza? Então, clareza são esses quatro pontos, né? A clareza de quem é a pessoa certa, aí você dá clareza de resultados para essa pessoa, aí você dá clareza das rotinas e competências que para gerar aqueles resultados para essa pessoa certa, e aí você dá clareza das expectativas, né? De para onde você quer que a empresa vá, como essa pessoa se encaixaria lá, se essa pessoa quer, se ela está na área que gosta, onde que ela quer ir para a carreira. E isso é o pilar essencial, é o primeiro passo para você ter uma equipe competente e engajada. Se você me fizer uma pergunta, por que eu faço para a minha equipe ficar competente e engajada? Eu vou falar assim, olha, primeiro você tem que falar com ela o que você quer. O que é uma equipe competente e engajada para você? O que você espera dela? Qual resultado ela tem que gerar? Simples assim, né? De acabar com esse tal do, é óbvio, preciso falar, é óbvio que ela tem que saber quem ela faz. Eu pago ela para saber. Pô, não é assim, tá? Mas aí, caminhando para a parte final, que eu vou deixar uma estrutura para você aplicar isso na sua equipe, te pergunto, como a liderança é exercida, né? Vou fazer aqui como pergunta retórica, por causa do delay, mas vai jogando aí, né? Pô, como a liderança é exercida? Como vocês acham que a liderança é exercida? Tá? E é o seguinte, a liderança é exercida através da comunicação. Você se comunica com sua equipe, você lidera através da comunicação, das conversas, dos documentos, dos e-mails, dos feedbacks, tudo é comunicação de diversos meios, né? Então, a liderança é exercida através da comunicação. E liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas e influenciá-los em direção à visão, que vai ser gerar o melhor resultado para o grupo. Tá? E para isso, é necessário conquistar a permissão para liderar. Olha que coisa, né? A gente falou da liderança por poder, a liderança por inspiração. Uma gera desconfiança e medo, outra gera confiança e colaboração, e assim engajamento. Né? Então é como se você tivesse que conquistar a permissão para liderar. Se contratou uma pessoa, você tem que demonstrar algumas características que essa pessoa fala, pô, esse cara, ou essa cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher é meu líder. Vou segui-lo, vou me espelhar nele, é um exemplo, vou segui-lo, tá? É a frase até do John Maxwell, um escritor americano, que fala muito sobre liderança, que não é a posição que faz o líder, é o líder que faz a posição. Então, para quem chegou até aqui comigo, eu vou fazer 10 perguntas para você avaliar o quão boa está a sua liderança no momento. Tá? E lembre-se, a nota final, se for baixa, que bom que você descobriu agora, né? Não importa se é baixa ou alta nesse momento. O que importa é quanto você vai melhorar daqui para frente. Né? Então, o primeiro passo é identificar o que é medido pode ser melhorado. Tá? Então, nós vamos medir sua capacidade de liderança, sua competência de liderança nesse momento. Seguinte, eu vou fazer aqui 10 perguntas, você vai respondendo de 1 a 5. 1 a 5. Vou fazer 10 perguntas, tá? Onde 5 você concorda 100% com o que eu vou falar. O que eu vou falar é totalmente verdade, a verdade é absoluta. O 4, pô, quase verdade, quase, nem 100%, mas quase. O 3 é mais ou menos. O 2 é mais para, putz, quase nada. Quase nada. E quase tudo mentira. E o 1 é 100% mentira. Tá? Uma 100% mentira. Você discorda totalmente do que eu vou falar. Eu vou fazer 10 perguntas, papel e caneta na mão. Você vai colocar nota de 1 a 5. No final a gente vai fazer uma soma, vai fazer uma continha de divisão simples e você vai encontrar o seu potencial de liderança, sua competência atual de liderança. Tá? Então vamos que vamos. Tá? Isso aqui é para a gente fechar a live e você entender como melhorar. Em que ponto você está no momento, tá? Então é o seguinte, pergunta 1. Pensa comigo aí. Se você perguntasse para os seus colaboradores, para os seus funcionários, se você perguntasse para eles, eles diriam que você é uma pessoa confiável e que cumpre os acordos, e que cumpre o que promete, cumpre o que combina com eles, e confiável, eles diriam, né? O que você daria? De 1 a 5, onde 5 você concorda 100%, pô, eles diriam que eu sou super confiável e que cumpro 100% dos acordos. 5. E o 1 é o oposto, discorda totalmente. Putz, sou nada confiável e não cumpro os acordos. De 1 a 5, coloca o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Bora. 2. Se você perguntasse aos seus colaboradores, aos seus funcionários, eles diriam que você é íntegro, responsável e que assume os próprios erros, tá? Ou melhor, pensa alguém perguntando para eles, né?
Talvez não vai se imaginar você perguntando e ele fala, não, você não é íntegro. Não, se alguém perguntasse ao seu colaborador sobre você, eles diriam que você é íntegro, que você é responsável e que assume os próprios erros, né? Que você, quando erra, você assume e admite. De 1 a 5. Que nota você se daria de 1 a 5? Tá? Vamos que vamos. Aí, se você perguntasse, né, se alguém perguntasse ao seu time, ao seu colaborador, eles diriam que você os apoia e se importa com eles como pessoa, né? Você está lá para apoiar e, além disso, se importa com eles como pessoa, o que eles diriam sobre você? 5 concordo totalmente, 1 discordo totalmente. Tá? Responde aí e vamos lá. 4. Se alguém perguntasse aos seus colaboradores, se alguém chegasse para os seus funcionários e perguntasse se você é um exemplo de líder e que você age conforme aquilo que diz, né? Que walk the talk, fala e faz. Eles diriam o quê? De 1 a 5, onde 5 100% verdade e 1 100% mentira. O que eles diriam? Tá? Aí, agora olha para os seus colaboradores, a sua percepção. Os seus colaboradores são participativos, têm iniciativa para propor novas formas de executar as atividades, têm iniciativa para propor melhorias em processos. De 1 a 5, onde 5 é totalmente verdade, eles são participativos, têm iniciativas, propõem melhorias, e 1 discorda totalmente. Tá? De 1 a 5. Vamos embora, vamos seguir. 6 aqui. Tá? Se alguém perguntasse ao seu funcionário, se alguém perguntasse ao seu colaborador, eles diriam que você é uma pessoa competente e que sabe o que está fazendo, tá? Eles diriam que você é uma pessoa competente que sabe o que está fazendo. 5 é totalmente verdade. Eles, pô, meu líder sabe, concordo 100%. E 1 não é verdade, tá? 1 não é totalmente mentira. Vamos para o próximo. Dá a nota aí, vamos para o próximo. 7. Se você se ausentar da sua empresa, do seu negócio, do seu comércio, por 14 dias, seu negócio vai continuar funcionando sem problemas? Essa é boa, né? 5 concorda 100%, 1 discorda 100%. Mentira absoluta. E 5, verdade absoluta. Deu a nota aí? Então vamos embora. 8. Você pessoalmente, né, você no seu interior, você acredita que a maioria das pessoas da sua empresa querem fazer um excelente trabalho e serem reconhecidas por isso? Você acredita nisso? Onde 5 você acredita totalmente, 100% verdade, e 1 você não acredita, mentira pura. Tá? 9, estamos acabando. 9, você já vai descobrir sua competência de liderança atual. 9, você passa mais tempo coordenando, planejando atividades do que executando tarefas operacionais. Você passa mais tempo fazendo seu negócio funcionar, fazendo seu negócio crescer do que fazendo seu negócio funcionar. Mais tempo coordenando e planejando do que executando. 5, totalmente verdade, 100% verdade. 1, não, mentira pura. Tá? Mentira pura. O pessoal já está jogando 1 aí, hein? Eita. Mas vamos lá, 10, dá a nota para 9 aqui, vamos para 10, que você vai entender agora a sua competência de liderança. Você acredita que os resultados, né, você no seu interior acredita que os resultados e o crescimento da sua empresa dependem mais de você e da sua equipe do que da concorrência, do mercado, do governo, tá? Onde 5 você acredita que depende muito mais de você, da sua equipe, do que concorrência, mercado ou governo, tá? E 1, você discorda totalmente. Pô, não é totalmente mentira. Mentira pura, tá? Aí, o que aconteceu aqui? Você deu 10 notas de 1 a 5. Eu quero que você some essas 10 notas. Ah, 5 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Soma essas 10 notas. Ou seja, o mínimo que você podia tirar se você deu tudo 1 era 10. O máximo que você podia tirar se você deu tudo 5 era 50. Soma essas 10 notas. Soma essas 10 notas aí. Aí, o seguinte, né? O seguinte. Somou tudo. Somou tudo. Vou esperar. Quem está aqui comigo no ao vivo, joga aqui quanto que deu a nota aqui no chat. Quem está no replay, vendo gravado, né? Joga no comentário aí, tá? Aí é o seguinte, o que você faz? Soma tudo e divide por 50. Você vai achar o valor em percentual. Por exemplo, se você tirou 30, 30 dividido por 50, 60. Se você tirou 40,
60%, né? 0,6, 60%. Você tirou 40, 40 dividido por 50, 0,8, né? Dá 80%. Vou fazer umas contas de cabeça aqui, não sei se está certo, não. É isso aí, fiz a calculadora aqui. Então, divide a nota por 50 e transforma em percentual, tá? Aí, a régua vai ser o seguinte. A régua vai ser o seguinte. De 60% a 70%, ou seja, se você tirou de 30 a 35, você, no momento, tá? No momento, você é um líder em potencial. Você tirou de 60% a 70%, de 30 a 35. Você é um líder em potencial. Você tirou de 35, né, mais do que 35, a 85%, acho que vai dar 42,5%, né? Você tirou de 35 a 42,5%, você é um bom líder. Hoje, você é um bom líder, tá? Agora, se você tirou acima de 85%, acima de 85%, acima de 42,5%, 85%, você é um grande líder. Já nesse momento, você é um grande líder, tá? Então, você está no caminho certo para deixar seus colaboradores competentes e engajados. Só que, né, lembra aqui comigo, o que importa não é se você tirou uma nota baixa ou alta nesse momento. O que importa é você voltar nesse vídeo aqui daqui 2 meses, 3 meses, voltar daqui 6 meses, fazer esse diagnóstico de novo e ver que sua nota melhorou, ver que você se tornou um líder melhor. Porque você entendeu que é o seu papel enquanto líder do negócio, né? Você é um dono de negócio, um empresário, um empreendedor, você é alguém que vai conduzir o grupo de pessoas em direção a uma visão, a visão do seu negócio transformado no futuro, tá? Simples assim. Então, você enquanto líder tem que estar buscando aperfeiçoar sua capacidade, suas competências, sua direção de liderança, tá? E aí tem uma série de rotinas práticas e documentos que eu poderia trazer aqui, né, que a gente pode explicar com detalhes da mentoria, ou de diversos vídeos gratuitos que eu tenho no YouTube. Eu acho que a live 4 fala sobre engajamento, a live 7 a 14 fala sobre contratação, a live 11 fala sobre desenvolvimento e por aí vai. Né? A 24 e a 26 fala sobre liderança e por aí vai. Né? Tem um ano de conteúdo postado no YouTube aí de extremo valor. Mas documentos que você poderia ter, um organograma traz clareza, um manual de função traz clareza precisa do resultado, avaliação de desempenho para as metas, avaliação 360 para os valores. Os valores são frutos de um manual de cultura. Aí você tem conversas, né? Comunicações, rotinas, conversas francas com a equipe, conversa para se conectar, roteiro de conversa para fazer alinhamento de expectativa, feedback, reconhecimento, retrospectiva, one-on-one, né, que é a conversa um a um, tem uma estruturinha padrão, que você senta com a sua equipe, chama para almoçar, chama para tomar um café, chama para tomar um açaí, faz algumas perguntas que você vai entendendo ali e aproximando e deixando a pessoa mais engajada e deixando a pessoa mais competente. Tudo isso são rotinas da liderança. Né? A liderança ela é exercida com uma visão que inspira, com confiança e empatia e com rotinas, né? Rotinas de comunicação. A liderança é exercida através da comunicação, a comunicação ela é feita ao longo do tempo, então você tem que ter um momento, dedicar tempo para cada etapa da comunicação. Simples assim. Tá? Isso é liderança, né? E isso é liderar da forma correta. A gestão construtiva de pessoas, que eu ensino na mentoria também, a gestão construtiva de pessoas, você transforma o potencial em desempenho. Você cria um ambiente de colaboração, cria engajamento, desenvolve competências. Tá? Então essas são as rotinas práticas que você pode aplicar. Por exemplo, a pessoa chegou, contratou a pessoa, conversa para se conectar com a pessoa. Conta a sua história de vida, ouve a história de vida dela, identifica o que as motiva, quais são os valores, as aspirações, conta o seu, o que te motiva, o que você gosta de fazer, suas características, se conecta. A cada 3 meses, você faz uma retrospectiva. Pô, quais desafios você enfrentou aqui no negócio? Como é que você superou? O que você se orgulha? Qual foi o seu melhor dia de trabalho nesses 3 meses? Que competências suas te ajudou a ter esse resultado? O que você precisa desenvolver? Como posso te ajudar a desenvolver isso? O que você espera de mim enquanto líder? A cada 3 meses, vai fazendo essa conversa de meia hora, 40 minutos, 2 horas. Depende do quão você gosta de render um papo. Né? E sempre que necessário, né, a todo momento, reconhecimento, orientação, feedbacks claros, específicos. Tem lives sobre feedback lá no Facebook também, de estrutura prática. E sempre, seja um líder que lidera pelo exemplo, que tem empatia, que tem uma visão que inspira a equipe, que confia e que faz acontecer, que gera resultados. Tá? Tudo isso você tem que ter sempre. E, para fechar, né, agradeço quem ficou até aqui comigo,
para fechar, só queria transmitir para vocês e deixar vocês cientes que não é nasceu líder, ou, pô, essa pessoa é líder nato, nasceu assim, e eu não sou assim. Não, isso você desenvolve, tá? Tudo isso você desenvolve, a visão, a confiança, a empatia, as rotinas, tudo você desenvolve, tá? Tem pessoas que vão conseguir ser um grande líder, um líder mundial, um líder de uma multinacional da potência, ele vai liderar 500 pessoas, esperar 10 mil pessoas, né? Tem CEOs aí de multinacionais, tudo bem, né? Aí nem todos podem ser um talento em todas as áreas, mas você pode ser muito melhor do que você é hoje, tá? Todo mundo pode ser muito melhor no futuro do que é hoje, buscando conhecimento, aplicando, praticando, contando com o apoio de mentores. E é isso, né? A gente fica por aqui.